Fala meus manos, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente está dando início à parte 2 da divisão de treinos paranaturais. No vídeo antigo a gente abordou um pouquinho com relação à questão do macro, meso, microciclo, a questão da supercompensação. Demos exemplos aí para vocês com relação à divisão de treino, de alta frequência, baixa frequência. Agora a gente vai dar uma mesclada e a gente vai abordar mais com relação à questão de quem tem disponibilidade para treinar 3 vezes na semana, quais seriam as possibilidades de uma boa divisão de treino, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana e 6 vezes na semana. Será que 6 vezes é um número interessante para quem é natural? Então a gente vai abordar isso no vídeo de hoje. No vídeo antigo a gente também abordou um pouquinho com relação à implementação de descansos, com relação a indicadores de fadiga, porque muitas pessoas às vezes treinam muitos dias seguidos e nos últimos dias pode aparecer alguns indicadores de fadiga que não é interessante para quem visa a máxima hipertrofia. Então no vídeo antigo a gente também abordou um pouquinho com relação à implementação de descansos durante a semana. A gente vai dar início com a frequência de 3 vezes na semana. Então é aquele indivíduo que só consegue 3 vezes na semana para a academia. De preferência, é interessante dividir esses treinos com intervalos de descanso. O que seria isso? Então, na segunda-feira descansar, terça-feira treinar, quarta-feira descansar, quinta-feira treinar, sexta-feira descansar, sábado treinar. Porque assim você consegue ter uma boa recuperação entre esses treinos. Mas eu sei que às vezes a questão da logística, a questão do tempo impossibilita essa divisão. Então, obviamente, foi um exemplo para vocês estar dividindo de uma maneira mais interessante, para ter essa boa recuperação entre os treinos. Um exemplo de divisão bem interessante é a divisão AB, onde pode estar realizando o upper body, low body, ou todos os músculos de empurrar e todos os músculos de puxar. O que seriam todos os músculos de empurrar? Supino, deltoide, tríceps, quadríceps, panturrilha. Já todos os músculos de puxar seria costas, bíceps, posterior de ombro, isquios tibiais seriam os posteriores de coxa. Então poderia estar fracionando tanto em upper body e low body, quanto todos os músculos de empurrar, quanto todos os músculos de puxar. E aí, Ícaro, mas é frequente 3 vezes na semana? Sim. E aí no terceiro dia você pode repetir o treino A, no caso, e aí na outra semana você inicia com o treino B. É uma divisão bem interessante para quem só tem disponibilidade 3 vezes na semana. Então vai ficar sempre rotativo os treinos na semana. Exemplo, semana 1, A, B, A. Na outra semana, B, depois A, B, e aí assim sucessivamente. Outra divisão que é bem interessante, realizar ali o AB, que pode ser tanto low body quanto upper body, quanto todos de empurrar, todos de puxar, e no terceiro dia, escolher ali um músculo que você tem deficiência em evoluir e dar uma ênfase maior nele. Talvez não necessariamente só um músculo, e sim alguns músculos que precisam de uma atenção um pouquinho maior. É uma questão bem interessante também que pode ser abordada. Ou para indivíduos mais avançados também pode ser implementado ali a famosa divisão ABC, onde no treino A vai realizar ali costas, deltoide posterior e bíceps, no treino B, peito, deltoide anterior e medial e tríceps, e no treino C, membros inferiores. É uma divisão interessante, porém apenas para indivíduos mais avançados, que conseguem manter uma boa performance até o final do treino. Outra divisão bem interessante é realizar ali 3 full bodies na semana. Então, se realizar dessa maneira, é interessante implementar descansos entre esses full bodies. Então, que nem eu relatei anteriormente, treinar terça, quinta e sábado, que aí consegue dar descanso entre todos os full bodies. É uma divisão bem interessante. Bom, agora partindo para a frequência de 4 vezes na semana. A gente pode estar realizando o famoso AB, como relatei anteriormente, que pode ser tanto upper body e low body, ou todos de empurrar e todos de puxar, ele e repetir 2 vezes na semana. O interessante de realizar dessa maneira é que o primeiro AB e o segundo AB, eles podem ser compostos por exercícios diferentes. Então, não necessariamente o primeiro A tem que ser igual ao segundo A. Isso possibilita a gente, às vezes, trabalhar músculo com diferentes ângulos, e que pode contribuir ali para a hipertrofia. Obviamente, se for um indivíduo mais iniciante, talvez manter o mesmo treino possa ser mais interessante, com exercícios mais básicos, para assim ele ter uma aprendizagem pedagógica melhor dos movimentos, ele conseguir aprender os movimentos básicos de maneira mais rápida, porque se ficar mudando muito ali a questão do treino, ele vai demorar um pouquinho mais para estar aprendendo ali os movimentos. Agora partindo para a divisão ABCD, a famosa divisão ABCD. No treino A a gente pode estar realizando ali costas, deltoide posterior e bíceps. No treino B a gente pode estar realizando ali peito, tríceps, deltoide medial e anterior. No treino C, membros inferiores, e no treino D, realizar um upper body, o que a gente consegue ter uma frequência de estímulos um pouquinho maior dos membros superiores
e uma frequência de estímulos menor para os membros inferiores, no caso. Uma divisão muito interessante para quem quer dar uma ênfase maior para os membros superiores. Ah, mas Ícaro, o meu peitoral é um ponto fraco, as minhas costas é um ponto forte. Como é que eu posso estar realizando isso? Dentro dessa divisão você consegue dar uma ênfase maior ali pro peitoral e trabalhar ali com um volume um pouco mais reduzido para as costas. Como é que eu poderia estar realizando isso? No treino D, que seria o treino de upper body, implementar mais exercícios para peitoral e menos exercícios para peito. Exemplo, pode colocar 2 exercícios para peitoral e apenas um exercício para as costas. Assim a gente consegue dar uma ênfase maior para o peitoral. Uma divisão bem interessante para a gente conseguir dar uma ênfase maior para os membros superiores. Essa divisão ABCD com D dando ênfase ali nos membros superiores. Outra divisão muito interessante é a divisão ABCD com D com ênfase em membros inferiores, onde no A a gente pode estar realizando peito, deltoide anterior e medial e tríceps. No treino B, realizar membros inferiores com ênfase em quadríceps e panturrilha. Pode trabalhar ali o estilo de panturrilha, porque é um músculo que se recupera rápido no final do treino. No treino C, trabalhar costas, deltoide posterior e bíceps. E no treino D, membros inferiores com ênfase nos isquiotibiais e glúteo. Então, vocês percebem que nesse estilo de treino a gente tem uma frequência um pouquinho maior para os membros inferiores. A gente só vai dar um estímulo nos membros superiores uma vez na semana para o peitoral e uma vez na semana para as costas. Já na cadeia inferior ali a gente consegue dar uma ênfase maior, porque a gente vai estar dando estímulo 2 vezes na semana. Outra divisão muito interessante também pode ser nomeada como uma divisão ABCD. Porém, a gente mantém ali o famoso push-pull legs, no treino ABC, e no D a gente dá ênfase no músculo que precisa de desenvolvimento um pouquinho maior, como pode implementar um dia só para deltoide ou só para braço. Também uma divisão muito interessante. Obviamente, aqui neste vídeo eu vou trazer várias maneiras de divisão bem interessantes para poder estar implementando, para você ver qual se adequa melhor ao seu treino. Obviamente, contextualizando a questão do volume, da questão do acúmulo de fadiga, para assim vocês não excederem. Talvez realizar uma frequência 6 vezes na semana, se você é um indivíduo que não tem uma capacidade para suportar tal volume, talvez não é interessante. Então você tem que começar a criar essa concepção, conseguir dosar a questão do volume. Agora a gente vai partir para a frequência de 5 vezes na semana, que é a frequência que eu realizo atualmente. Um exemplo de divisão muito interessante é a divisão ABCDE, onde a gente, no treino A, vai trabalhar com ênfase ali no quadríceps, tá? E um pequeno estímulo posterior de coxa, glúteo, obviamente, e também trabalhar a panturrilha. No treino B, a gente realiza ali o peitoral, deltoide anterior, medial e tríceps. No treino C, realiza ali costas, deltoide posterior e bíceps. No treino D, a gente vai realizar membros inferiores novamente, porém com ênfase no glúteo posterior de coxa. E também trabalhar ali a panturrilha. E no treino E, realizar ali membros superiores. E é a divisão que eu realizo atualmente. Gosto bastante dessa divisão, é uma divisão que a gente aborda bastante dentro do time Ícaro também, tá? Então é uma divisão que a gente consegue trabalhar muito bem ali os membros superiores e os membros inferiores. Obviamente, se necessidade de um time um pouquinho maior ali, nos membros inferiores, talvez ali nos isquiotibiais, a gente pode estar puxando um pouquinho mais de exercício para isquiotibiais na segunda-feira, juntamente com o quadríceps. Então a gente consegue manobrar isso dentro dessa divisão. A mesma questão se necessidade de um estímulo um pouquinho maior do peitoral. Então a gente vai realizar todos os treinos e quando chegar no treino B, que é de membros superiores, a gente realiza menos exercício ali para as costas, mais exercício para peitoral. Basicamente assim que a gente consegue estar dosando a questão de estímulo para cada agrupamento muscular de acordo ali com cada físico. Uma questão que é bem interessante a gente estar relatando aqui para vocês é a questão da implementação dos descansos de modo estratégico. Tá? Vou relatar agora de maneira bem breve, antes da sequência e as outras divisão para 5 vezes na semana, que é a questão da implementação do descanso de forma estratégica. Como eu já relatei ali na frequência de 3 vezes na semana, a frequência de 4 vezes na semana, às vezes é interessante você fracionar os treinos na metade. Então o que seria? Treinar 2 dias, intercalar com um dia de descanso e treinar mais 2 dias. Isso é bem interessante. Outra maneira que a gente pode estar realizando também, treinar 2 dias, intercalar um dia de descanso aqui no meio, treinar mais um dia, descansar mais um dia, e aí treinar outro dia, e aí descansar, que aí vai fechar exatamente 7 dias. Então implementar descanso de modo estratégico é bem interessante.
Às vezes é interessante você implementar descanso entre os treinos da semana do que realizar todos os descansos de forma seguida. A mesma questão ali na frequência de 5 vezes na semana. Realizar 5 dias seguidos, supondo de segunda a sexta-feira, tem que analisar se nesses últimos dias você não vai estar com grande acúmulo de fadiga. Talvez é interessante, às vezes, até reduzir a frequência semanal para 4 vezes na semana, para assim você conseguir ter um descanso no meio, caso a sua academia não abra no sábado e domingo, por exemplo, sabe? Mas caso você consiga treinar ali sábado e domingo, tranquilamente dá para realizar a frequência 5 vezes na semana e jogar um dia de descanso numa quarta, quinta-feira, por exemplo, no meio desses 5 dias. Então, jogar ali o descanso de forma estratégica na semana é de extrema importância para potencializar a progressão de carga e assim conseguir ter melhores resultados com relação à hipertrofia. Bom, vamos à sequência aí agora, as outras divisão de 5 vezes na semana. Outra divisão, o famoso ABCDE. Só que agora a gente vai dar uma ênfase maior nos músculos mais distais do corpo. Então a gente vai dar uma ênfase maior no braço, a gente vai trabalhar o deltoide também, com uma ênfase um pouquinho maior. Então a gente vai realizar ali legs na segunda, com ênfase em quadríceps, aí a gente vai realizar push, depois o pull no treino C, no treino D a gente vai realizar legs com ênfase em posterior, glúteo, panturrilha, e aí no treino E a gente vai realizar um treino exclusivo para o deltoide e braço. Então é uma divisão bem interessante para quem precisa, tem como objetivo ali um desenvolvimento maior desses agrupamentos musculares. Outra divisão muito interessante é realizar a divisão A, B, C, D, e no treino, que no caso seria o E, entre aspas, a gente realizar o treino B novamente, com os mesmos agrupamentos musculares, no caso. Não necessariamente com os mesmos exercícios, a gente pode estar variando essa questão dos exercícios. Então, exemplo, a gente realizar aqui o treino A, com ênfase no quadríceps, no treino B, a gente precisaria de um desenvolvimento melhor, né, já que a gente irá repetir ele mais uma vez na semana. Realizar ali peito, por exemplo. Meu peito, eu preciso de uma ênfase um pouquinho maior, então eu vou realizar o peito no treino B, peito, deltoide e tríceps. No treino C, costas, deltoide posterior e bíceps. No treino E, membros superiores com ênfase em posterior, glúteo e panturrilha. E no treino E, eu realizo novamente o mesmo grupamento muscular que eu realizei no treino B. Qual o objetivo dessa divisão? Dar uma ênfase maior no peitoral, no deltoide e no tríceps. Então é uma divisão bem interessante também. Isso também você pode estar manobrando aí com outros grupamentos musculares, caso necessite de uma ênfase maior em costas. É só você reajustar aí da maneira que for melhor aí para você. Outra divisão muito interessante é realizar o famoso A, B, C, D, E. E aí no treino E, colocar um grupamento muscular que você precisa de desenvolvimento um pouquinho maior. Por exemplo, caso for só o deltoide, no caso, e o abdômen e a panturrilha, coloca todos esses exercícios mais uma vez na semana no treino E. Então você consegue estar manobrando dessa maneira também aí na frequência de 5 vezes na semana. Essa frequência é uma frequência que a gente aborda bastante dentro do Team Icaro, é bem interessante que várias pessoas conseguem ter bons descansos. Obviamente, dentro do Team Icaro, o que a gente faz? Sempre no formulário de renovação, a gente solicita algumas informações do cliente, como é que está a questão do cansaço, da fadiga, para assim a gente ver se não necessita de um deload, que seria de um treino regenerativo, ou manipular a questão da frequência, de um volume. Então a gente tem esse contato bem próximo com o cliente para assim potencializar os resultados. Bom, partindo agora para a frequência de 6 vezes na semana. Uma frequência que a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à questão do excesso de volume. Por que isso? Porque muitas pessoas acabam, como eles conseguem treinar 6 dias na semana, acabam sobrecarregando ali muita questão do volume de treino. A importância é interessante treinar 6 vezes na semana, dependendo para quem, sim, a gente consegue diluir melhor o volume treinando 6 vezes na semana, que se torna bem interessante. Exemplo, se você consegue poucas vezes na semana, o seu treino se torna um pouco mais prolongado, podemos dizer assim. Já se você consegue ir mais vezes na semana, você consegue diluir este volume na semana. Entendeu? Outra questão, principalmente nessa frequência que é 6 vezes na semana, que você vai treinar 6 dias seguidos, analisar a recuperação e o acúmulo de fadiga. Analisar se você não está cansado ali nos últimos dias sequenciais do seu treino. Exemplo, se você não está muito cansado ali na sexta-feira, no sábado, será que aqueles treinos estão sendo realmente efetivos? Você está conseguindo produzir as cargas? Tem que analisar essa questão, porque muitas vezes é interessante implementar um descanso no meio da semana, não digo um descanso completo, sim realizar um cardio, poder realizar um abdominal, prancha, uma panturrilha, que são movimentos musculares que se recuperam mais rápido e posterior da sequência dos treinos pesados. Então analisa bastante essa questão, principalmente na frequência de 6 vezes na semana, para ver se não está tendo acúmulo de fadiga ao decorrer dos treinos. Com relação à divisão agora de 6 vezes na semana, tem o famoso push-pull legs, né? A gente pode repetir push-pull legs, descanso no domingo, exemplo, ou push-pull legs
todos 1 e o push-pull legs todos 2, o que seria esse 1 e 2? A gente ia realizar os mesmos grupos musculares, a gente vai repetir eles 2 vezes na semana, porém o treino ele é diferente. Então por isso que existe a questão do A1 e A2. Então por quê? É o mesmo grupamento muscular, só que o treino é diferente, entendeu? Então a gente ia realizar o ABC e ABC, só que com treinos diferentes. Outra divisão muito interessante é realizar o ABCD e F, tá? Então ali no treino A, a gente realizar com ênfase em quadríceps, ali o treino de membros inferiores. No treino B, realizar ali peito, deltoide medial, anterior e tríceps. No treino C, costas, deltoide posterior e bíceps. E aí, no treino D, realizar ali membros inferiores com ênfase em posteriores, glúteo e panturrilha. E aí, no treino E, realizar peito e costas. E no treino, último treino da semana, o treino F, realizar ali deltoide e braço. É um treino interessante, porém tem que analisar também a questão do volume, principalmente ali para as costas, porque se fosse por analisar, a gente vai realizar o treino de costas no treino C e realizar o treino de costas já no treino E. Então tem que analisar essa questão. Obviamente, se for implementado ali um descanso no meio desse ABC, descansar e depois realizar o D, E, F, perdão, a gente consegue ter uma recuperação boa e aí a gente consegue ter bons estímulos ali para os equipamentos musculares. Então, tem que analisar essa questão, dosar para ver como é que está o volume. Então é algo bem individual mesmo. Só lembre-se, tome cuidado com a questão do volume, tá? Principalmente nessa frequência de 6 vezes na semana. Eu faço essa divisão, só que ao invés de eu colocar mais um treino de membros superiores, que eu faço peito e costas, eu jogo um treino para braço e um treino para deltoides. Mas tu realiza braço um dia antes do deltoide? Sim. Cara, não é legal, porque, cara, tipo, pensa comigo, tu vai treinar, tu vai realizar um tríceps, e no outro dia tu vai realizar desenvolvimento. Tipo, consequentemente, o teu desenvolvimento vai estar muito submáximo. Entendi. Muito submáximo. Então, cara, eu não acho interessante, não. E eu, se fosse você, ainda mais que um indivíduo, teoricamente, mais... Não de iniciante, porque tu já treinou antes, mas intermediário, no caso. Cara, eu visaria mais dar um estímulo maior para os grandes equipamentos musculares, tá? Porque aí o braço já vai vir junto. Não, fechou. Fechou? Então, Outra divisão é muito semelhante à que foi abordada aí pelo Lucas, que é o cameraman que perguntou aí sobre a divisão de treino dele, que é a divisão A, B, C, D, E, F, só que a gente vai alterar, a gente vai realizar o treino de deltoide antes do treino de braço. E aí sim é uma divisão interessante ali que a gente pode estar realizando, e não realizar braço de deltoide, porque consequentemente afetaria muito ali o rendimento do treino de deltoide, principalmente se tiver ali o desenvolvimento. Fechou? É basicamente essas divisões aí que a gente pode estar realizando em 6 vezes na semana. Obviamente existem outras divisões, porém eu trouxe algumas divisões, obviamente uma com estímulo determinado para cada agrupamento muscular, vários tipos de frequência de treino, para você conseguir adaptar da melhor maneira possível aí pro seu treino. Lembrando, analise a questão do volume. Lembre-se sempre da questão da supercompensação que eu expliquei no vídeo anterior. Bom, Ícaro, por que os naturais preferem fracionar melhor o volume? Não digo todos, alguns naturais em específico. Vários atletas lá da Espanha, que tem bastante renome no natural bodybuilding, fracionam um pouquinho mais o volume. Por que eles dão preferência a essa questão? Principalmente por conta de você conseguir ter o melhor rendimento em cada série. Então, analise da seguinte maneira: se você realizar toda a série de peito que você tem na semana, tudo num dia, talvez as últimas séries estão sendo submáximas. Você tem que analisar. Obviamente tem indivíduos que conseguem ter uma boa capacidade nessas últimas séries. Então, sempre analisar essa questão de como é que está sendo a otimização do seu volume. Porque a gente vai distribuir para se otimizar da melhor maneira possível cada série. Você conseguir explorar o máximo de cada série. A gente não quer perder séries, podemos dizer assim. Então é isso daí, galera. Espero que tenham gostado do videozão de hoje. Eu estarei realizando a parte 3 com as perguntas que vocês deixaram nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, coloca #natural e coloca a sua dúvida, que eu estarei selecionando algumas para responder no próximo vídeo. Então é isso daí, galera. Deixem o like, deixem os comentários aí bem positivos com as perguntas também. Compartilhem com os brothers e vamos disseminar aí o fisiculturismo natural para o máximo de pessoas possíveis. Tamo junto e vamos pra cima!